vocês informação, conexão, utilidade e saúde pública. E hoje vamos ter um programa especial com o nosso CEO da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto. A Abrafarma nasceu para dar a voz ao setor nas consultas sobre deliberações e determinações legais. Hoje, ela desempenha um papel ainda mais importante. As redes associadas à Abrafarma são muito mais que farmácias. São verdadeiros hubs especializados no cuidado com a saúde. Quem conta um pouco mais do trabalho da Abrafarma para a gente é o presidente CEO Sérgio Mena Barreto, que, aliás, é o maior influente no setor farmacêutico. É um imenso prazer estar aqui ao lado dele. Eu fico emocionada e acredito que você vai acompanhar todinho na íntegra. Obrigada, Sérgio. Eu que agradeço o convite, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, é um presente imenso. Eu digo que as estrelas aqui são os protagonistas como você, que é a maior referência hoje em todo o setor farmacêutico, né? A gente tem um trabalho bacana, é bonito ouvir isso, né? É muito legal alguém falar e reconhecer. A gente estava agora na festa de 30 anos da Abrafarma e eu estou há 22 lá, olha que louco, né? Mas você está há mais de 34 anos no setor farma, sim, é verdade, com experiência aí, tanto no desenvolvimento humano, que é dos fatores que eu muito lhe admiro, e no desenvolvimento organizacional mesmo, né? É verdade. Eu vim dessa área, eu vim da área do humano, né? Eu gosto de marketing, gosto de gente, minha área de formação e administração de empresas, mas sempre com esse olhar do humano. Primeira vez que eu fui numa empresa do setor farmacêutico, que é a PagMenos, eu fui diretor de operações da PagMenos, eu fui para ser gerente de RH. Na verdade, eu fui dar um treinamento na PagMenos e o Deus Macker, o presidente, olha, eu quero que você assuma. Gostei do curso, mas eu quero que você venha me ajudar a construir essa empresa. E de lá para cá, trabalhei com muitas organizações, sempre tive dois chapéus. Eu estava conversando ali na entrada com a Silvia e falando que eu sou muito inquieto, né? E a maneira de reduzir a ansiedade, dormir bem, é trabalhar bastante. Mas é curioso que você sempre... eu lembro de você, na época da PagMenos, eu tive a oportunidade algumas vezes de estar nos eventos, os grandes eventos, né, que vocês promoviam, acredito que ainda promovem, né, na época até com a Eva Vilma. Sim, é verdade. Eu me recordo. Mas você passa essa tranquilidade, você passa essa seriedade e não só a confiança, né? Mas diferente de muitas outras pessoas que intimidam, você recebe sempre de braços abertos e com muita humildade. Eu descobri essa história de receber as pessoas e me conectar, descobri que eu sou uma alma meio antiga. Daqui a pouco a gente vai estar entrando aqui em assunto de espiritualidade. E eu acho que eu trago isso de outras experiências, sabe? De outras experiências, outras vidas. E eu gosto do humano, eu gosto eu me sinto muito feliz em ver uma pessoa se desenvolvendo, em fazer um evento, em promover uma coisa que as pessoas crescem, que as pessoas vão me dizer. Eu gosto de escrever livros, né? Depois a gente pode falar disso. E eu acho que a parte mais legal do livro é alguém me contactar e dizer: nossa, você mudou isso, você mudou minha inspirar, vida. Né? Eu fiz isso por causa do que você conta ali, do que você inspirou. E eu acho que isso é a parte mais legal. Eu me divirto muito com tudo que eu faço. É a liderança humanizada. É verdade, a liderança humanizada. E tudo, no fundo, é isso, né, gente? É pessoas, varejo a gente, né? A gente está num setor de saúde que leva saúde para as pessoas, que é capaz de salvar vidas. Eu lembro, eu tinha uma avó, foi muito presente na minha vida, minha avó. E lembro quando a gente criou a Farmácia Popular. Eu falo que a gente criou porque foi uma parte do Aqui Tem Farmácia Popular, esse programa incrível que a gente tem hoje. Verdade. Foi criado na minha sala, na Abrafarma, né, no primeiro governo Lula. E eu lembro muito que a primeira vez que eu voltei a Fortaleza, depois que criou a Farmácia Popular, aí eu fui tomar um café com a minha avó.
e minha avó olhou para mim e disse: você já se deu conta da quantidade de gente que você vai ajudar indiretamente por causa dessa ação que você teve essa ideia de fazer isso? E até então eu não tinha caído a ficha, né? Eu conto para as pessoas, eu atuo muito em Brasília, muito no Congresso Nacional, Ministério, essa coisa toda, Presidência da República. Uma vez eu estava lá numa antessala de um senador para falar de um PL, e eu com aquela pasta ali Senado, eu com minha folha na mão, e eu me vejo essa história da minha avó, né? Ou seja, aquilo que a gente defende, sempre os projetos que a Abrafarma defende são sempre para ajudar a população, para aumentar o acesso, para melhorar a saúde. Como foi o consultório farmacêutico. Como foi o consultório. Que ajudou muito. E aí, no fundo, a gente... Olha quantas pessoas você está impactando. Então, a minha missão, na verdade, né, é ajudar as pessoas. E acesso à população, né? Essa questão que você está pontuando... da farmácia popular, que a gente estava conversando, ela precisa ser repaginada porque ela é de muita utilidade fundamental para a população. É verdade. A gente, como eu falei antes, a farmácia popular nasceu na minha sala, praticamente. Eu era do Conselho Nacional de Saúde, no primeiro governo Lula. O ministro era hoje o senador Humberto Costa, foi o primeiro ministro da Saúde do governo Lula. E sempre que ele ia abrir as reuniões do Conselho Nacional, estava lá eu sentado, né? E ele dava ele passava a palavra para... A gente tinha 2 minutos, cada um, para colocar pontuar alguma coisa, colocar alguma... E sempre que a palavra ia para mim, ele já dizia: já sei, Mena Barreto vai falar da farmácia popular. E na época, quando o primeiro governo Lula instalou a farmácia popular, eram 500 farmácias públicas, que era um projeto das prefeituras. A Fiocruz fazia licitação, comprava e colocava. E custava mais caro gerenciar o sistema, os funcionários, o aluguel do prédio, do que o medicamento que se colocava ali. Ou seja, uma coisa que era inviável do seu ponto de vista econômico. E todas as vezes que Humberto me passava, o senador Humberto, então o ministro, me passava a palavra e dizia: ministro, isso só vai decolar quando a gente colocar a farmácia privada. Porque na Europa é assim. Em 70% das vezes da Europa, o cidadão não paga pelo medicamento. Quem paga pelo medicamento é o governo. Um programa de assistência farmacêutica cobre 70% de tudo que você precisa na área de saúde na Europa, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é seguro-saúde. E eu dizia: nós só vamos conseguir avançar e dar acesso quando a gente fizer isso aqui no Brasil. E daí um dia eu estou na minha sala na Abrafarma, na Alameda Santos, São Paulo, quando eu recebo a ligação, a secretária: é o ministro que quer falar com vocês. Recebo o pessoal aí em São Paulo e a gente vai criar o programa. E dali a gente já criou esse programa lindo que é, né? Um programa simples, você chega lá com uma prescrição, com o CPF, mas é um programa frágil. Que eu dizia até então, dessa primeira reunião: gente, nós temos que dar segurança, temos que criar mecanismos. Mas nós vamos criar o cartão SUS. Então, realmente, a farmácia popular está precisando de uma reinvenção. E a gente espera aí, a gente vem agora com um novo governo, o setor espera essa reinvenção da farmácia popular? A gente espera. A Abrafarma está dando um passo importante. É a primeira vez que eu falo disso com a imprensa. Furo de então, reportagem. É um furo, né? A gente contratou um INSPER para fazer um estudo de análise da farmácia popular, comparando com casos internacionais, os casos brasileiros. E a conclusão é muito óbvia, a gente já sabe disso, mas precisou um instituto vir fazer um estudo bacana. Inclusive, depois eu mando uma cópia para vocês quando tiver publicado. Realmente faz diferença, reduz internação, reduz agravo, no final custa menos para o Estado, porque no longo prazo as pessoas vão agravar menos e vão viver mais. Então isso vai custar. Né? Exatamente. 2, o fato de você ser um programa que não tem barreiras, né, é um programa acessível e é um programa que pode abranger mais doenças, é importante que ele seja ampliado. 3, é importante que isso tenha segurança. Hoje a gente tem notícias de fraudes, etc. Tem que implantar biometria, tem que implantar uma série de... um arcabouço de segurança que vai dar mais, digamos, continuidade para o programa. E 4, precisa gerir bem. Precisa ter dados, precisa ter informação. Ou seja, fazer com que aquele programa, que foi um programa de uma ideia de um governo que veio até hoje, se torne um programa de Estado. É um programa... assistência farmacêutica, gente, tem que estar dentro da política de Estado do Brasil. Né? Nós tivemos no governo, né, anterior muitos problemas na saúde, né? A falta um pouco aí de atenção. Agora, retomando esse governo que você teve a oportunidade,
Você acha que agora a gente tem a esperança de uma retomada, de um crescimento na área de saúde, Sérgio? Eu acho que sim, de toda a história, né? De todo o histórico anterior. A saúde não é fácil, né, gente? É um desafio. Né? É uma área, uma das áreas que mais demanda investimento, mais demanda financiamento. Porque imagina, nós temos um sistema... Agora, na pandemia, a gente se deu conta da importância de ter um SUS, um Sistema Único de Saúde, né? Eu lembro muito bem, nos primeiros dias de pandemia, né, saindo aquelas matérias comparando o Brasil com a Itália, caramba, a gente descobriu que São Paulo tem mais leitos de UTI do que a Itália inteira. Sim. Né? E isso só valorizamos também o SUS. Exatamente, eu acho que foi o grande ganho da pandemia para a saúde pública. Ai do Brasil se não fosse o SUS. Ai do Brasil se nós não tivéssemos um sistema universal de atendimento. Só que um sistema como esse demanda muito recurso. Demanda gestão, demanda um olhar muito carinhoso, muito diferente com ele. Então, eu acredito que esse governo retoma esse empoderamento do SUS, né? E, ao mesmo tempo em que nós, que somos setor privado, a gente pode dar uma contribuição muito grande para acrescentar valor que existe. Né? Então, se o SUS foi criado com toda essa pegada do público, e é importante que tenha uma cadeia pública interessante em todos os municípios do Brasil, mas hoje, por exemplo, a gente tem 90 mil farmácias, a gente tem uma parte dessas farmácias com profissionais qualificados, com salas de serviços, ou seja, a gente pode ajudar na vacinação, a gente pode ajudar como a gente ajudou na pandemia, a gente pode levar a saúde brasileira para um outro patamar. Isso que a Abrafarma prega, né, da farmácia ter um hub de saúde, ser um estabelecimento que é essa porta de entrada do sistema, que é a acontece na Europa, que acontece no Canadá, que acontece em vários locais do mundo, a gente tem muito a oferecer para o governo. E acredito que isso vai vir agora. Primeiro acesso, né? O primeiro lugar que você pensa, você teve uma dor de cabeça maior, algo que você realmente não está se sentindo bem, o primeiro lugar que você vai é a farmácia. E uma coisa interessante, além de ser o primeiro local, é um local barato. Sim. Imagina que você está com um resfriado e você utilizar um equipamento caro como um hospital, como ocupar uma vaga de alguém que vai ali, que está precisando muito mais, né, de um atendimento mais complexo. E nessa pandemia a gente provou isso, gente. Olha, a história dessa pandemia, graças a Deus, está acabando, a gente está numa ondinha, mas vai acabar, né? Eu acho que essa história da pandemia tinha sido muito diferente se não fosse as farmácias. Eu gostei muito de uma iniciativa sua dos testes de Covid nas farmácias. Sim, sim. A gente, assim, não pode... Claro, tudo que a gente viu nos últimos 2 anos foi muito difícil, né? Mas eu tenho que tirar o chapéu, assim... Quando começou a pandemia, lembro muito bem a relação que a gente tinha com o ministro Mandetta e lembro do dia que ele disse, se a gente criar um teste, vocês topam, né? Pode contar com a gente criou os primeiros protocolos, a gente ajudou a definir a portaria, o modelo da portaria. E hoje, para vocês terem uma ideia, nós já fizemos mais de 20 milhões de testes nas farmácias. Uau. Mas mais que isso, a gente percebeu o seguinte... A farmácia é o primeiro local que quando a pessoa começa a ter um sintoma, ele vai. E é como se a gente estivesse na praia, eu costumo fazer muito essa figura de linguagem, como se a gente estivesse na praia com um binóculo e vendo o tsunami vindo em direção à praia. Porque na hora que as pessoas começam a procurar a farmácia, ou ela está doente, ou ela está cuidando de alguém doente, ou ela foi numa situação onde ela se expôs. E isso que a pandemia ensinou pra gente, esse autocuidado, começou a acontecer na farmácia. Então, nós fizemos 20 milhões de testes, a gente fez um estudo com 3 milhões no ano passado. Nós estamos em 2022, né? Eu estou atrapalhado com as datas. Foi esse ano que a gente fez o estudo. A gente fez o estudo de 3 milhões de anamnese, a gente descobriu algumas coisas interessantes. Por exemplo, perda de olfato e paladar, que dizia no começo da pandemia que era o primeiro sintoma. Perdeu o olfato, perdeu o paladar, é Covid. Não é. É o 10º sintoma. O primeiro sintoma é dor de cabeça forte, dor de garganta forte. Aí você começa com tosse e coriza. São as 4 coisas, congestão nasal. E a perda de paladar só é o 10º sintoma. Então, como que a gente descobriu isso? Toda vida que alguém vai fazer um teste, o farmacêutico faz uma pequena anamnese, faz uma pequena entrevista na loja, antes de fazer o teste. Bacana. E aquilo tudo vai para um sistema. E a gente pegou todos os dados do sistema e a gente percebeu outra coisa. O pior é isso, Leca. É o seguinte que eu vou te falar agora. 1 em cada 10 pessoas
que fez o teste na farmácia estava grave o suficiente para ter que ir para o sistema de saúde. Imagina, nós fizemos 20 milhões de testes, a gente pode ter salvo 2 milhões de vidas. Uau! Por isso que eu digo que a história da pandemia podia ter sido muito diferente se não tivesse o teste na farmácia. Que é uma exceção. Porque hoje, pela regra da Anvisa, a gente só pode fazer um exame em farmácia, que é a glicemia capilar, que é picar a ponta do dedo para ver qual é o nível de glicemia. Agora isso tudo vai mudar, porque tem uma regra aí que tem uma consulta pública em andamento, essa história vai mudar em breve, se Deus quiser. Mas assim, imagina, você tem salas preparadas. Só na Abrafarma nós temos 9.400 lojas na Abrafarma, né? Só nas nossas redes nós temos 6 mil salas, 30 mil farmacêuticos. Uma parte desses farmacêuticos clínicos, habilitados, certificados, treinados, prontos para isso. E a pandemia mostrou que é possível. O que mais poderia então ser feito, Sérgio? Eu vou falar de coisas que estão próximas, porque, por exemplo, tem uma consulta pública, que é a consulta pública 9612, que talvez quando esse programa for ao ar, se Deus quiser, terá sido aprovado. Essa consulta, ela revisita a resolução de exames no Brasil. Exames laboratoriais. Legal. E ela vai, por exemplo, permitir que a farmácia possa fazer qualquer teste rápido. Eu vou te dar um exemplo para vocês. Já existem 40 tipos de testes rápidos no Brasil. Registrados no Brasil. Sífilis, HIV, PSA. Sabe aquele teste que o homem que faz de sangue para a próstata, para descobrir se a próstata está aumentada? Tem o exame de toque e o exame laboratório, que é o PSA. Dá para fazer na farmácia com uma gota de dedo. Hemoglobina glicada, para saber se a glicemia está ou não descontrolada. Dengue, chikungunya, colesterol. Então, assim, 70% da população brasileira não faz check-up. Imagina que depois que sair essa regra da Anvisa, liberando 40 exames, nós vamos poder chegar para um homens, tipo, eu faço check-up, mas sou exceção, porque sou da área de saúde. Mas você pegar um homem qualquer nessa rua, qual homem que faz check-up? Não faz. Mas mulheres também, fazem. Sérgio, muito por condição dos convênios, né? Também. Problema de acesso. Mas imagina, vai chegar um homem de 45 anos na farmácia e uma farmacêutica vai perguntar: o senhor já fez um check-up? E a pessoa vai dizer: não, nunca fiz. Você não quer fazer agora? Se torna muito mais acessível. Vou picar só a ponta do dedo, e aí eu vou fazer com o senhor PSA, colesterol, glicemia, hemoglobina glicada e um outro exame, e eu vou lhe dar um mini painel. E fazendo isso rapidamente vai poder dizer: olha, o senhor deveria ir procurar um médico para checar, porque isso está alterado, aquilo está alterado. É o preventivo que ele é tão falado, mas com tão poucas ações realmente reais. Tem uma farmácia em Belo Horizonte, uma associada nossa, que é a rede da Drogaria Araújo. Grande. Na periferia de Belo Horizonte eles têm uma loja num posto de gasolina. E para muito caminhoneiro nessa loja. Então, você imagina, o que caminhoneiro vai comprar na loja de posto de gasolina? Cialis, Viagra, camisinha. Às vezes compra shampoo também, mas... A farmacêutica, o que a farmacêutica faz? O teste. Pergunta para ele: o senhor já fez o teste HIV? O senhor já fez o teste de sífilis? Gente, ela coleciona cartas de um médico. Os médicos da UBS vizinha da loja já foram conhecê-la. O que essa farmacêutica tem identificado de HIV positivos e sifilíticos, que jamais saberiam, que jamais iria, onde que um caminhoneiro ia parar o seu caminhão e iria no UBS para fazer por conta própria um teste de sífilis. Não iria, gente. Imagina quantas vidas você salva com um ato. E esse teste da próstata também, você estava falando de caminhoneiros, nada contra, mas normalmente muitos são machistas. Imagina esse teste, né? Sim, muitos acabam deixando de fazer ali. Porque se você tiver uma alteração, daí Exato, você aí vai. A farmácia funciona ali como triagem. Sim. Na Itália tem outras coisas, tá? Então vamos sonhar um pouco. Você sabe, você tá com pressão alta, tá com problema de arritmia, você vai no médico, o médico passa um mapa, um Holter. São 2 exames que você passa. Você põe um aparelhinho aqui, aquele aparelhinho passudinho inflando, né? Fazendo cada 15 minutos ele infla e faz média supressão. Ou você tá com um sensor no peito que vai medir seu batimento cardíaco 24 horas por dia. Você sabe onde é que coloca isso lá na Itália? Na farmácia.
Para que você vai usar 1 hora no hospital, que é uma estrutura cara, que deve ser usada para coisas mais complexas, se você pode ter um profissional farmacêutico treinado que pode colocar um holter e um mapa na farmácia e retirar aquilo 24 horas depois, e você manda o resultado para o laboratório vai imprimir um laudo, você vai levar ao seu médico. Aproveitando, falando em Abrafarma, eu sei que o Sérgio trouxe o livro para a gente falar um pouco da história da Abrafarma, que completou 30 anos, e vocês contaram essa história. É verdade. A Abrafarma realmente tem um olhar de saúde pública. A Abrafarma nasceu com algumas... a defesa do setor de grandes redes, mas, na verdade, com esse olhar do acesso. Esse olhar da facilitação do consumidor, de colocar o consumidor no centro. Por exemplo, uma das bandeiras mais antigas da Abrafarma é a questão dos impostos, né? O Brasil é o país que mais... Nós somos o país que mais paga imposto no mundo sobre remédio, que é um absurdo. Pra vocês terem uma ideia, em alguns países é 0. Medicamento não tem imposto em muitos países. Em outros países que tem a média é 6%. No Brasil é 36%. Ou seja, um terço de uma caixinha é imposto. Então, acho que é mais do que Angola. Eu voltei de lá, achei absurdo, mas eu acho que... Então o Brasil é mais alto. O Brasil é recordista mundial de carga tributária sobre medicamento. Nossa. Não considera o medicamento um bem essencial. Então, essas bandeiras todas, a Abrafarma nasceu em torno dessas bandeiras, de dizer, gente, nós temos que ter uma voz ativa no Brasil para falar disso. Claro, as farmácias sempre foram representadas pelos Sindicofarmas, né, os sindicatos locais. A BC Farma é uma entidade com a irmã nossa, o Pedro fez um trabalho incrível, o Pedro Zidói, durante 50 anos à frente da entidade, mas assim, algumas histórias, alguns posicionamentos têm que ser muito ostensivos. Por exemplo, se não fosse a Abrafarma, os genéricos não tinham decolado no Brasil. Quando a política de genérico foi implantada, na época do governo do Serra, né, do ministro Serra, o genérico ele se misturava com o similar, ninguém sabia. Era uma confusão. Na farmácia, o similar era oferecido como genérico. E um dia o Serra também, outra história, né? O ministro liga e diz, minha secretária, o ministro quer falar com o senhor, quer falar com você. E aí o ministro, olha, reúne o seu pessoal aí, eu quero conversar sobre genérico. Inclusive, é uma história que está no livro. A gente publicou esse livro contando, depois você mostra lá. E eu contando essa história, essa é uma das histórias muito interessantes que estão nesse livro, que conta essa história de 30 anos. O Serra me ligou, o Serra era conhecido por não ter horários, né? Então... Notívago. Trabalhava de madrugada. E ele me liga e diz, reúne o pessoal, segunda-feira, vamos fazer uma reunião segunda-feira pra gente fazer o genérico decolar. Essa história tá no livro. Ele, tá bom. Aí, ok, programei, comecei a ligar pras pessoas, etc. A sede da Abrafarma era na Rua Frei Caneca, na Consolação. E aí, quando eu liguei pra terceira pessoa, eu disse, mas segunda-feira é feriado em São Paulo, era o dia 9 de julho. Uau! Aí eu disse, gente, eu já fechei com o ministro, então vai ter que ser no feriado. Mas é feriado, cara, vamos. No final aconteceu a reunião, e nessa reunião a gente discutiu algumas coisas. O ministro queria, como que a gente faz esse negócio decolar? Ou seja, essa ideia de ter uma prateleira separada para genérico nasceu nessa reunião. O G da caixa do genérico, né? A gente, nessa discussão com o ministro, disse, ministro, tem que ter alguma coisa que identifica a embalagem. Porque a embalagem parece com a outra, parece com o similar. Você tem... Aí ele, e daí nasceu, aí chamou uma agência. O G maior. O G. Que legal. Tem que ter um brainstorm. Exatamente. Então foi nessa conversa, né, que a gente teve nessa reunião com o ministro, que nasceu essa história do G de genérico. Então a Abrafarma, ela sempre foi muito preocupada com essas questões de acesso, com essas questões de melhoria do ambiente de negócios, né? A gente sempre foi muito preocupado com a questão fiscal também, né, da concorrência leal. Então todos esses temas são temas que sempre estão na pauta da Abrafarma e fizeram essa pauta dos 30 anos da entidade. Bom, e vamos falar de coisas gostosas, boas, que alimentam, então, esse... o outro lado. Olha aqui. Lindas, né? Conta rapidamente. Eu escrevo um livro de farmácia, de saúde, a gente... eu gosto de
histórias e tocar as pessoas com histórias, né? A gente começou falando disso, né? Da minha conexão com pessoas. E eu tenho uma conexão muito grande com animais, né? Então, essa figura dessa capa desse livro, que eu tive uma honra de traduzir, digamos assim. Eu sempre digo que o livro, quem vê esse livro vai ver que o livro é contado sob o ponto de vista do cachorro. Tá. Quem escreve o livro é o cachorro. No caso, se chama Quecão, que é o personagem desse livro. E eu, na verdade, traduzi isso de linguagem canina para linguagem humana, né? E vocês encontram na Cobase. Encontra na Cobase, Marketplaces, tem a livraria virtual da própria Qualifique, da editora Qualifique Books. Esse livro é o seguinte, eu tive uma incrível bênção divina de um cachorro que eu tive, chamado Quecão, que é esse da capa. Ele voltou para mim. Né? É uma história assim incrível, uma história de amor, né? De amor. Hoje é uma outra cachorrinha chamada Queca, que toda lá em casa ela é letra K, né? E essa história está traduzida aí. As pessoas todas que conheceram essa história da volta, né? Eu não acredito em coincidências, eu acredito em sincronicidades, né? A gente não está aqui por acaso, a gente não está. A gente, toda vida que a gente encontra com outras pessoas, a gente encontra com a energia delas, a gente encontra com a história delas, com tudo, né? Então, nada acontece por acaso. E aí, essa história incrível que, né, acabou envolvendo outras pessoas, é uma história de volta. Depois que eu publiquei esse livro, já vendeu milhares de cópias, né? É incrível, tem tocado a vida de muitas pessoas. E eu tenho recebido tanta história de volta, sabe? As pessoas, nossa, isso também aconteceu comigo, né? Eu tinha várias leitoras, eu estava com câncer e a minha cachorrinha estava doente, mas ela sobreviveu enquanto eu estava me tratando, né? Eu perdi minha mãe, isso são todas histórias assim que envolvem animais, pessoas, e essa energia, o amor, né? No fundo é o que nos move a todos, né? E é aquela palavra certa, como nada, como você disse, é por acaso. Às vezes a palavra precisa tocar a pessoa naquele momento. E é muito impressionante que as pessoas leem o livro e dizem, eu choro com o livro, eu rio com o livro. E assim, na verdade tem muito amor nessas páginas, né? Tem muita emoção nessas páginas. Eu tenho uma honra muito grande de ter canalizado a história do Quecão nesse livro. Vamos, apesar que eu sei quem vai, a Alessa, né? Minha filha que é apaixonada. Mas foi um prazer te receber aqui. Foi um presente. Né? Já que você é tão vizinho, volte sempre. Tá certo, somos vizinhos mesmo. E é um prazer, gente, é um prazer muito grande falar do que a gente gosta, né? Saúde, gente, acesso, né? E vamos todos ajudar a fazer do nosso país um país incrível já. Com certeza. Vamos fazer ainda mais incrível, né? Ainda mais legal. Bom, muito obrigada. Mas continua aqui, que aí a gente já aproveita aqui e vamos despedir aqui desse público maravilhoso. Com certeza. Sérgio? Esse foi mais um Farmacom Brasil, com essa entrevista incrível, que eu acho que hoje em dia todo mundo vai ser inspirado por essa sua vontade de transformar esse país e levar mais acesso à saúde. Muito obrigada, viu, Sérgio? Você pode nos acompanhar também nas nossas redes sociais, @Farmacom Brasil, e você pode rever essa bela entrevista também no nosso canal no YouTube, Farmacom Brasil. A gente espera você na próxima semana. Grande beijo. Obrigada, Sérgio. Obrigado, foi um prazer. Obrigado.